Fala galerinha investidora, tudo bem com vocês? Aqui é Edmar Castro, trazendo mais um vídeo sobre o mercado financeiro para vocês. Olha só, no vídeo de hoje, na verdade, eu vou dar uma reforçada num vídeo que eu fiz há um tempo atrás sobre armadilhas de mercado ou trap, aquela operação onde a gente opera os testes de topos de fundo, de suporte e resistência. Então, eu fiz o vídeo, eu vi que o pessoal repercutiu bastante, perguntou para mostrar, para falar e como realmente funcionam as entradas nos falsos rompimentos ou utilizando aí essas armadilhas de mercado. Lembrando que é uma operação assim simples, básica, você tem que ter um olhar para identificar o que é um fundo, o que é um topo, o que é um rompimento, o que é um falso rompimento, onde ele acontece, porque o próprio gráfico vai te falar, ó, é aqui que você opera, é aqui que você entra. Uma coisa legal que eu vou colocar para vocês neste vídeo, o stop e o alvo. Como é day trade, a gente busca operações que sejam lucrativas, então eu defino lá qual o objetivo em cada entrada e qual o stop. Vou adiantar que eu coloco sempre uma relação de 1 para 1, então o que eu estou disposto a perder é o que eu quero ganhar. Então se eu vou entrar numa operação que me dá um risco de 200 pontos de perda, então eu vou querer no mínimo um ganho de 200 pontos. Se for 500 pontos de perda, eu vou querer no mínimo 500 de ganho, e aí eu vou mostrar para vocês como é que configura esse cálculo, ou seja, essa identificação de ganho, de perda, como é que eu configuro o meu stop, meu objetivo, ou minha projeção de stop, projeção de objetivo, certo? Então vamos para o vídeo, para não demorar muito, eu vou mostrar para vocês com calma como é que funciona, certo? Aproveitem o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa lá seu like e ativa o sininho para você receber os novos vídeos aí, certo? Então vamos logo direto para o vídeo. Bom, então é bem básico, eu já tinha falado aí em um outro vídeo sobre este formato de operação. Então a gente vai operar no falso rompimento. Então tem um topo lá, rompeu o topo, não deu continuidade, a gente faz uma venda e tenta pegar o movimento contrário. Testou embaixo um suporte, não rompeu, voltou, a gente pega o movimento contrário. Existem várias formas de buscar objetivos quando você faz essa operação. Tá? Aqui, como é day trade, e eu gosto de estar operando no mini índice, esse formato de operação geralmente funciona legal, não dá muitas operações, porque se o mercado tiver em tendência, ele não vai deixar muitas marcações dessas, uma ou duas no dia, mas o legal é que quando ele bate é praticamente certeiro. O que acontece é o seguinte, tem pessoas que buscam vários objetivos. No day trade a gente tem que ser lucrativo. Sempre eu busco ali movimentos não tão longos para ser mais assertivo, porque quanto mais longos, mais exposto ao risco, ou quanto mais tempo você estiver exposto a uma operação, mais exposto ao risco você vai estar. Então eu crio aqui uma relação sempre 1 para 1, tá? Então o tamanho do candle que originou a minha entrada vai ser o meu objetivo. Então se eu tomar um stop vai ser a mesma quantidade de pontos que eu almejei no meu alvo, tá? Para isso eu uso uma ferramenta aqui no Profit, essa ferramenta aqui que é chamada risco-retorno, ela calcula um risco-retorno da minha operação, tá? Vou configurar ela aqui na tela para vocês verem rapidamente, para vocês utilizarem na hora de fazer a sua operação. Veja que a minha já está configuradinha aqui com linhas azuis, verdes e vermelhas, então a linha azul é a minha entrada, a linha vermelha é o meu risco e a linha verde é o meu objetivo, tá? Como é que eu coloco ela em prática? Primeiro nós vamos aqui observar, imagine que seja este o candle que eu vou entrar, então eu vou colocar aqui o seguinte, se eu entrar numa venda, o meu risco vai ser um stop aqui em cima, então eu clico na minha entrada, arrasto para o meu risco, a linha vermelha fica lá no meu risco que seria o meu stop, olha lá, a linha vermelha lá no meu stop, e a linha verde no meu objetivo, então a operação vai andar, vindo na linha verde, bate o meu objetivo, e esse aqui é o mesmo tamanho, então o mesmo tamanho que tem para stop tem para ganho, então relação de 1 para 1. Como é que eu configuro essa ferramenta? Eu posso colocar ela aleatória aqui no gráfico, depois eu clico 2 vezes em uma das linhas e ele vai carregar essa caixinha para mim. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, as propriedades, ó, relação stop e objetivo 1 para 1. Aí eu ponho aqui a aparência do stop, start stop, a entrada eu pus a aparência em azul, o stop eu coloquei em vermelho. E aqui a aparência do objetivo eu coloco em verde. Então eu tenho lá propriedade, relação 1 para 1. Sempre que eu puxar aqui o risco, ele vai já mostrar para mim o meu alvo.
Configurado isso, definir como padrão. Pronto, toda vez que eu usar vai aparecer nesta cor. Antes de qualquer coisa, eu vou esperar aqui, ó, primeiro candle do dia. Importante falar para vocês, eu utilizo sempre gráfico de 10 minutos, eu acho que é um tempo gráfico muito bacana para se operar. Então, eu observo ele, não uso nenhum outro indicador, média móvel. Eu vou trabalhar aqui só a parte de suporte e resistência, ou seja, topos e fundos. Eu espero configurar um topo, espero configurar um fundo e entro operando basicamente e simples assim. Então, primeiro candle do dia, eu vou esperar que ele marque para mim um topo ou um fundo e a partir daí eu vou procurar uma entrada. Então, vamos lá. Então, veja bem, houve um movimento aqui, movimentos curtos. Agora, nós já podemos dizer que nós temos aqui, ó, ele marcou um fundo e marcou um topo. Como é que eu vou definindo isso? Eu vou pegar uma linhazinha aqui no Profit e vou marcar lá o que é um topo, o que é um fundo. Muito bem, marquei um topo, marquei um fundo. A partir deste momento, eu já tenho aqui uma visão do que o mercado está se definindo. Ó, isso aqui é um topo a ser testado e isso é um fundo a ser testado, porque ele veio, fez um retorno para o meio. Vamos aguardar aqui que ele nos dê uma indicação de entrada. Pronto, olha só, fundo do gráfico agora acabou de ser testado. Que a partir de agora eu tenho um alerta de entrada. Então, o meu alerta de entrada seria o rompimento voltando. Para baixo não me interessa. Então, o que eu vou fazer aqui? Qual a ideia que eu já tenho aqui? Que se romper para cima, eu vou entrar comprando em direção ao meio do gráfico. Então, olha lá. Agora eu já ponho a minha ferramenta para funcionar. A minha entrada seria no rompimento. Pode colocar aqui 10 pontos da máxima do candle. O meu risco no fundo do candle. E a partir de agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho um stop, uma entrada, um stop e um alvo. No próximo candle que abrir, se ele romper para cima, eu entro na compra com o objetivo lá em cima, o stop aqui embaixo. Então veja bem, é simples, não tem nenhum segredo. Configurou ali, ele fez um teste de fundo. Ó, na sequência houve a minha entrada, rompeu, fiz a entrada, estou no trade, tá? Não foi no meu stop e estamos indo bem aqui, estamos aguardando que ele vá no objetivo lá. No segundo candle foi lá no meu objetivo, ó, já bateu, não tem segredo, já bateu, já pagou, deixa eu ver o tamanho do lucro aqui, 305 pontos. Muito bem, olha só, teste rápido, 305 pontos, uma operação tranquila. A partir desse momento, nós temos definido lá um novo topo e um novo fundo. Novo topo, novo fundo definido, já arrastei as linhas, fico aguardando uma próxima configuração de entrada aqui no meu gráfico. Veja bem, mais uma configuração de entrada, mais um teste de fundo. Testou o fundo, testando o fundo, o que acontece aqui? Se voltar e romper o meu candle aqui, entrada configurada para o alvo. Vamos lá. Olha só, galera, voltou aqui, olha lá, testou, entrada. Vamos já projetar aqui o nosso alvo. O risco ficou um pouquinho grande, né? Olha lá. Definido, entrada nesse ponto, estamos no trade, risco aqui embaixo, retorno lá em cima. Vamos ver qual o tamanho do nosso risco aqui. É interessante avaliar isso, né? Então, risco de 550 pontos para também um gain de 550 pontos. Tá? Então, risco retorno definido, gráfico andando. Oh, que beleza, olha só. Andou no terceiro gráfico, no terceiro candle, foi lá. Aqui quase bateu no objetivo, né? Foi lá, bateu no nosso objetivo. 540 pontos. Agora uma coisa importante de se dizer. Não é todo dia que o gráfico... Aqui nós demos sorte, está bonitinho, está caminhando na nossa direção. Não é todo dia que é assim. O que você tem que fazer? Você tem que ter uma meta. Tá? Eu gosto de uma meta diária de 500 pontos no índice, eu acho que é mais que suficiente. Aí vai variar a quantidade de contrato. Aqui, por exemplo, nós já estamos aqui basicamente com 850 pontos. 850 pontos é excelente, nossa, é muito bom no mini índice. E aqui nós já batemos isso com 2 operações. Então você tem também toda a estratégia, você tem que adaptar ela ao seu operacional, à sua necessidade. Por exemplo, eu tenho um alvo de 500 pontos aqui, já bateu para mim, já teria encerrado o dia. Teria encerrado o dia às 11 horas da manhã. Então,
tem que ter atenção quanto a isso, o seu gerenciamento. Quanto que eu quero de gain, quanto que eu aceito de loss num dia, porque você também não pode comprometer todo o seu capital em um dia só. Tem um limite para ganho e limite para perda, tá? Eu vou continuar aqui só para a gente ter uma ideia de como seria mais algumas operações dentro dessa configuração. Também não é todo dia que ele fica configurando topos e fundos desse jeito. Às vezes o mercado dá um direcional no dia, ele não vai ficar marcando topos e fundos, ele vai marcar só numa direção, é a tendência. Mas também, quando acontecer dessa forma, você tem que ser lucrativo. Vamos seguir aqui, vamos dar uma olhadinha, vamos fazer pelo menos mais umas 2 operações, se elas derem. Vamos ver também se aparece um stop, para a gente ter uma ideia de como é que funciona o stop. Essas linhas sempre ficam, tá? É legal elas sempre ficarem. Então eu vou deixar aqui que eu tenho um novo fundo marcado. E eu estou com um topo aqui, preciso aguardar mais um pouco, porque não está bem definido um topo. Mas vamos deixar aqui no candle de cima. E vamos ver se ele vai dar continuidade, porque por enquanto ele não marcou aqui um topo direitinho. Ó, muito bem, agora a gente tem um topo definido, ó, porque ele deu um recuo. Ó. Se ele for testado na sequência, se esse topo for testado na sequência, aí a gente já tem uma entrada configurada. Vamos seguir aqui. Olha só, galera, novamente teste de fundo, olha lá, testou o fundo esse candle aqui. Então, se esse candle for rompido para cima, nós entramos comprando porque houve um teste, mais uma vez uma rejeição. Olha o tamanho do pavio. Então, vamos já deixar configurado que se der entrada a gente já sabe. Vamos marcar nosso risco de stop aqui embaixo. Estamos definidos. Acontecendo o rompimento desse candle, a gente entra comprando com alvo aqui em cima. Vamos lá. Muito bem, olha lá, houve o rompimento, candle curto, mas houve um rompimento. Então, aguardamos que ele vá no objetivo, então vai nos estopar aqui. Tamanho do nosso risco, vamos analisar aqui, ó. Estamos aí com 390, 400 pontos de risco. Vamos seguir aqui, vamos ver o que o mercado nos reserva. Então, olha só, até aqui, o mercado deu uma embolada aqui no meio, mas vamos segurando aí, vamos acreditando aqui na operação, porque está com muitos pavis, está bem definido. Então, vamos ver aqui na sequência. Ó, estamos no risco, mas um risco assumido e controlado. Ele veio, está em direção ao nosso stop. Mas vamos aguardar aqui. Pode ser mais um teste aqui. Como a gente deixa o stop sempre um pouquinho abaixo da última posição, então a gente ainda está aqui. Se ele romper, quer dizer que ele vai embora. Mas vamos aguardar aqui. Muito bem, olha só. Foi lá, fez o teste, voltou tudo e pagou aqui em cima, porque é uma região assim, é uma região onde há uma grande proteção. O legal dessa operacional é isso, que são pontos aonde grandes players, aonde o mercado ele meio que se protege. Então está indo numa direção onde não é interessante, porque isso aqui é um ponto de suporte importante. Então o próprio mercado vai se proteger e vai tentar voltar em direção contrária, é onde a gente pega o movimento no momento certo. Então olha lá, pagou mais uma vez, vamos contabilizar aqui, 405 pontos, somando com os outros aqui, já passamos de 1.000 pontos aí, se operar com um contrato são mais de R$200, num dia de operação, não tomamos nenhum stop, dificilmente dá stop, não quer dizer que nunca dê, dificilmente dá stop, mas geralmente paga legal, porque são regiões importantes dentro de um gráfico, né? Quando você testa um topo, testa um fundo, a possibilidade de retorno ela é muito, muito grande. Não sei o que aconteça alguma coisa, o mercado dê aquele tapa e vai embora numa direção, ele rompe e vai embora. Também pode acontecer, um momento interessante, mas a probabilidade de fazer um teste e retornar é extremamente grande também, é onde a gente acaba acertando bastante nos trades. Muito bem, então vamos fazer aqui uma continha rápida, ó. 3 operações. A gente contabilizou aqui 305 pontos na primeira operação, mais 540 na segunda operação, e nós tivemos aqui mais 405 pontos na terceira operação. R$ 1.250 pontos em 3 operações, utilizando esse recurso, olha só, bem básico,
bem básico, sem médias móveis. A gente só está observando o movimento do mercado e fomos marcando fundos e topos, suportes e resistências aqui. E aonde houve o teste de suporte e resistência, onde houve o teste e rompimento, nós fizemos as nossas operações nesse ponto, tá? Então aí não é nenhuma estratégia elaborante, nada muito fantástico. É um modo simples de operar, de você observar o movimento do mercado e estar operando dentro de algumas falhas de movimento do gráfico, tá? Então aí é operar o falso rompimento, é como eu costumo operar o falso rompimento. Espero que tenha ficado bem entendido aí para vocês. Espero que ajude vocês aí nas operações, tá? Então fiquem atentos, façam bastante testes, observem quando realmente se configura um topo e um fundo. Então você considera, ó, fundo, topo, fundo, topo. Então são vários. Você tem que entender o que é um fundo e um topo. Agora uma dica importante também, para você configurar que houve um toque, um rompimento no fundo, você tem que marcar o candle que foi mais extenso. Então o candle que foi mais, esse aqui, ó, tem dois, mas eu vou considerar esse daqui, ó, onde ele fez o teste mais longo. Ali foi o último movimento, testou ali, legal, tá? Então é importante seguir desta forma. Dê uma olhada com calma, façam os testes, avaliem se realmente vale a pena. Como eu falei, é básico, mas o simples geralmente funciona muito bem aqui no mercado se você trabalhar com responsabilidade e você respeitar o que você está fazendo. Nós vimos aqui que na última operação aqui, nós fizemos a entrada, veio muito perto do stop aqui, muita gente pularia fora com medo. Não, você vai segurar. Se der stop, você tem que assumir a responsabilidade. Uma coisa que eu sempre levo comigo. Quando você entra na operação, primeiro você avalia o tamanho do seu stop e vê, eu aguento um stop desse tamanho. Avalia o tamanho do stop e fala, se vier, tranquilo, faz parte, mas o nosso objetivo está lá em cima, porque se você estiver preparado para o stop, você vai estar tranquilo para o gain, porque o que acontece muito é a pessoa não está preparada nem para o stop nem para o gain. Ou às vezes aguenta um stop de 500 pontos e quando está num gain de 100 pontos já quer sair da operação. Então, estipula sempre a sua possibilidade de perda e o seu ganho e respeite os dois. Quando bater em um ou no outro, você sai da operação e com ganho, ou muitas vezes pode acontecer de ser no stop, mas que faz parte. O importante é você respeitar o seu operacional, respeitar o seu estudo que você fez, que você aprendeu com alguém, alguma coisa desta forma, você respeitar para você ir até o final da operação. Pessoal, espero ter ajudado mais uma vez, espero que esse vídeo seja de grande valia para você. Tem um pessoal aí que às vezes a gente posta os vídeos, o pessoal critica, mas nós estamos aqui tentando ajudar, nós estamos dando uma ideia, ninguém está querendo que você te recomenda, opera assim, esse é o jeito correto. Não, o jeito correto é o jeito que você se sinta confortável para operar. Às vezes o que funciona para mim não funciona para você, às vezes o que funciona muito bem para você, para mim não funciona porque o meu capital é diferente, o meu psicológico é diferente, a minha forma de operar é diferente. Tem gente que gosta de operar scalper, operações que entra e sai rápido e com lucro ou com prejuízo. Tem pessoas que gostam de operações que são mais prolongadas, que pegam uma pontuação maior, que dura horas a operação. Então são perfis diferentes, então a gente tem que aprender a respeitar o perfil de cada um, a forma de operar de cada um, certo? Espero ter ajudado. Lembrando que eu tenho as duas estratégias de operação, que são carros-chefes, que eu utilizo bastante e que também disponibilizo para quem quiser fazer aquisição, tá? Se quiser, fique à vontade. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu deixo um link do meu site www.edmarcastro.com.br e lá você tem lá as duas estratégias para você ir lá, conhecer, me manda e-mail para tirar dúvidas. Se quiser fazer aquisição, operar junto comigo nessas estratégias, será muito bem-vindo. E se não, eu também estou sempre deixando aqui no canal dicas para você operar, alguns operacionais simples, básicos, mas que geralmente funcionam bem. Certo, gente? Muito obrigado, fiquem com Deus, forte abraço, até o próximo vídeo.